Então, eu queria, como eu estava falando para você, queria convidar você para a gente fazer a jornada de Jacó até esse lugar que ele chamou Peniel. Amém? O significado de Peniel é exatamente isso que ele falou. Vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Então, a partir do capítulo 25, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, você que está com a Bíblia aí. O Data Show também vai ficar acompanhando. Capítulo 25, no versículo 21, a gente vai ver alguns episódios importantes, alguns fatos importantes aqui na vida de Jacó, que são decisivos até esse momento da jornada dele, em que ele tem um encontro face a face com Deus. Amém? Então, no versículo 25, no versículo 21 do capítulo 25, a gente já tem a questão do nascimento de Jacó. Então, quem foi Jacó? Jacó, ele foi alguém de profissão herdeiro, né? Ele era herdeiro de quem? Seu pai Isaac, de seu avô Abraão. Então, lembrando, antes de tudo, toda aquela história de Abraão, que Deus chama Abraão lá da terra de Ur, faz promessas a Abraão, não é? E aí, diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que faria dele uma potência aqui na terra, né? Uma geração grande. E ele seria tão abençoado que essa bênção iria alcançar todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa abundante sobre a vida de Abraão, né? E Abraão prospera em relação a isso, e tem toda aquela história do seu filho, de Isaac, do nascimento de Isaac, Ismael. Mas seguindo essa linhagem, Isaac, seu filho, né, vai ao encontro de sua amada Rebeca. E aí, quando Rebeca ela vai engravidar, aí é exatamente o versículo que a gente começa aqui. No versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis, a gente vê algo importante aqui do nascimento de Jacó. E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. Mais uma das matriarcas aí que tinha esse problema aí de esterilidade, né? E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações estão no teu ventre, e dois tipos de povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Então, logo de cara aqui, Rebeca percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Dentro do seu ventre. Rapaz, esse menino aqui tá meio inquieto, tem um negócio aqui, tá fora do comum. E aí ela foi consultar o Senhor. Você já vê ela com temor ao Senhor, aprendendo ali, através do seu marido, do seu sogro lá, Abraão, a consultar o Senhor. E aí, quando ela recebe essa revelação de Deus, Deus diz para ela: olha, tem duas nações no teu ventre, e eles estão aí já acirrando-se, né? E aí o que acontece? Um servirá ao outro, o mais velho irá servir ao mais novo. E isso é algo complicado para aquela época, porque a herança, toda a herança vai para quem? Vai para um mais velho. O mais velho é o verdadeiro herdeiro, né? O herdeiro de todo aquilo que viria de seu pai, de seu avô e tudo mais. Então, tem uma complicação aqui, e Rebeca ela passa a entender isso, e pelo que a gente vai ver lá na frente, ela se apega a isso, tá? E ela vai tentar trabalhar em função disso também. E ela diz: cumprindo seus dias para dar à luz, tinha gêmeos no seu ventre, e ela concebe, né? E aí logo no versículo 25, a gente já vê o nascimento. Vamos seguir aqui. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. E depois dele veio seu irmão, e a sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e o seu nome foi chamado Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ela os gerou. Então olha só, quando Isaac e Esaú nascem, Esaú é o primeiro a nascer, e aí quando ele nasce, logo em seguida vem quem? Seu irmão Jacó, agarrado no seu calcanhar. Então, já estava ali lutando com ele dentro do ventre, e quando ele foi sair, ele já estava ali no encalço, dizendo: olha, eu estou aqui na briga também, eu estou aqui no páreo também. E ali já estava declarada
toda aquela rivalidade ali, aquela guerra entre os dois irmãos, né? E aí o que acontece mais depois? Mais na frente a gente vê outro episódio importante aqui na história desses dois, que é Esaú vendendo seus direitos de primogênito. Amém? No versículo 27 seguindo, diz o seguinte: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou a Jacó. Então, outra situação importante para nós pontuarmos aqui. Mais uma vez, aquela predileção, né? Um preferindo o outro. O pai amava mais Esaú e a mãe amava mais a Jacó. Isso gera uma complicação aí dentro da família, quando um tem uma predisposição a amar mais o outro, a defender mais o outro. Sim, né? Gera um probleminha aí de vez em quando. Nas melhores famílias acontece algo do tipo. Então, olha só, seguindo aqui no versículo 28, diz que Isaque amou Esaú e Rebeca amou a Jacó. E no versículo 29 diz: Jacó cozeu um ensopado e Esaú veio do campo e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom, que significa vermelho. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou aí pronto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Então olha esse fato como ele é importante aqui na vida desses dois, né? Esaú era o herdeiro, ele tinha todos os direitos como primogênito, né? Jacó sabia disso. Todo mundo naquele clã sabia disso. Todo mundo já tinha ouvido falar do que Deus havia feito com Abraão, de como Deus, de uma forma milagrosa, tinha feito Sara conceber na velhice, para sustentar uma promessa. Então, não era algo que não tinha valor para aquele povo. Nem para ele, nem para todos que estavam à vista. Todo mundo que servia a casa de Abraão sabia da importância que era o herdeiro, né? Se você está na sua empresa e de repente você viu o filho do dono, aí ó, o filho do dono, o filho do homem, né? Já é um título de autoridade. E quem é esse herdeiro? Era Esaú. Esaú tinha esse poder. E não era algo que ele não sabia o valor. Pelo contrário, ele sabia o que significava aquilo. Ele era herdeiro não somente de algo físico, né? Abundância de animais, de propriedades, de uma terra poderosa, né? Que foi tudo conquistado ali do seu pai, de seu avô Abraão, mas tinha uma promessa espiritual sobre ele também que pesava. Então, olha, por meio de mim vai vir uma linhagem importante, por meio de mim vai se sustentar uma promessa que o Deus do meu avô fez a ele e sustentou no meu pai, e agora cabe a mim. Então, Esaú tinha noção do que ele tinha para receber? Tinha. Ele tinha noção. Jacó tinha noção do que o seu irmão estava para receber? Tinha. E ele queria aquilo também. Mas ele sabia que não era direito dele, era direito do seu irmão. Até que nesse episódio, seu irmão estava caçando, né? Esaú estava caçando, habilidoso em caça. Ele saiu para caçar, foi buscar lá um animal. E quando ele voltou com fome, né? Desfalecendo de fome, o que aconteceu? Seu irmão disse: olha, tu está com fome aí, tu está querendo do meu ensopado vermelho, do meu miojo. Sabe aquele miojo que você faz lá de madrugada, né? Você faz isso aí? Tem é que gosta aí? Glória a Deus, gente. Glória a Deus, porque Esaú vendeu aqui os seus direitos por causa de um miojo, uma sopa de letrinhas aqui. E aí o que acontece? Ele me dá um pouco dessa sopa aí, me dá um pouco desse ensopado vermelho, me dá um pouco aí desse prato que tu fez. Eu estou com muita fome, eu estou desfalecendo de fome. E aí Jacó, mostrando aqui suas características, né, já mostrando as garrinhas de fora, diz: não, tá bom, eu te dou, mas assim, tu tem que me vender seus direitos de primogênito. E aí?
por um prato de sopa. Foi uma oferta assim, bizarra, né? E Esaú, mais bizarra ainda, vai e aceita, mostrando que o seu prazer momentâneo era mais importante do que qualquer outra coisa. Então ele estava morrendo de fome, ele queria comer e estava desesperado para que isso acontecesse e pronto. E ele despreza os seus direitos de primogenitura. Então aqui a gente tem duas coisas importantes para a gente pontuar. Primeiro, a postura de Esaú, que é desprezando aquilo que Deus deu. Olha só como isso é importante para nós. Aquilo que foi dado por Deus para ele, ele despreza. Ele menospreza. Ele trata a um grau de importância que poderia ser vendido, trocado por um prato de miojo, de uma sopa, de um ensopado. E enquanto isso, em contrapartida, a gente vê a postura de Jacó tentando alcançar aquilo que não era dele, aquilo que era de Deus, da forma dele, com a força do braço dele, com os meios dele. Não é isso? Então, olha só como difere, que diverge as posições de Esaú e Jacó nesse episódio. Então, a partir disso ficou marcado, olha, tá certo, então os direitos agora são meus, né? E talvez Esaú achou que isso fosse ficar por isso mesmo, né? Que aquilo era só, que ele ia enganar o irmão, que ia ficar por isso, e Jacó não, é meu. É meu e eu ganhei e eu vou fazer por onde receber isso, porque é meu direito a partir de agora. Ele me vendeu, ele me deu. E a gente vai vendo aí o decorrer da história, e até o ponto que a gente chega aqui em capítulo 27 de Gênesis, quando tem uma trama, né, para enganar o seu pai. Então, olha só, capítulo 27, versículo 1, a gente está seguindo aqui a narrativa bíblica. Versículo 1 do capítulo 27 diz o seguinte: E aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele disse: Eis que eu estou aqui. E então Isaque lhe disse: Eis que agora eu estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e traze-me alguma coisa, alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. Então Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça, e faze-me carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora no rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, para que ele coma. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim e não bênção. E sua mãe lhe disse: Sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece a minha voz e vai, traze os 2 cabritos. Então, olha só, aqui vem uma trama. Isaque chama Esaú, pede para ele caçar, porque ele quer comer da sua caça, para então abençoá-lo antes que ele morra. Rebeca tinha ouvido aquela revelação da parte de Deus, e agora ela vai tramar aqui de alguma forma para fazer com que as coisas funcionem do jeito que ela acha que tem que fazer. Então, o que ela faz? Ela diz, diz para o seu irmão, para o seu filho, né? No caso, o irmão de Esaú: Vai, pega 2 cabritos lá no rebanho e traze-me, para que eu faça um ensopado, uma carne saborosa para o teu pai, antes do teu irmão Esaú, né? Para que tu receba a bênção antes dele. Então, olha só que essa trama ela partiu de quem? De Jacó, não foi?
Não, veio da própria Rebeca. Rebeca mesmo armou tudo, né, vó? Vai lá, tu pega 2 cabritos, que eu sei exatamente como fazer e o que fazer para que teu pai goste do sabor, fique satisfeito e te abençoe, né? E aí o que acontece? Ele disse: não, mas tem um problema aqui. Meu irmão é peludo, eu sou liso, né? Não tem um pelo. Se meu pai tocar em mim, pronto, ferrou. E aí ele disse: não, a gente te veste aí das roupas do teu irmão, pega pelo de um animal, faz alguma coisa, mas vai, porque essa bênção é tua, né? Então ela faz toda essa trama e Jacó vai e faz tudo que ela diz. No versículo 14 diz o seguinte: ele foi, buscou e os trouxe à sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e os colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos deles e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu carne saborosa e o pão que havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a trouxe até mim. Então já é mentiroso, né? Ele coloca Deus na história, na mentira dele, né? E Isaac disse a Jacó: aproxima-te, rogo-te para que eu possa sentir, meu filho, se tu és verdadeiramente meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou. Isaac já estava suspeitando, né? E Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, e ele sentiu e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: és tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: eu sou. Então ele disse: traze-a para perto de mim, e eu comerei a caça do meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele trouxe para perto dele, e ele comeu, e lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te deu orvalho do céu e da gordura da terra, abundância de trigo e vinho, que povos te sirvam e as nações se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor, sobre os teus irmãos, e que os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que assim que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, vem da caça. Então, olha só, funcionou. O plano lá de Rebeca com Jacó deu certo, né? Ele fez o pai dele comer da carne lá. O pai dele suspeitou, mas vestiram ele lá com a roupa de Saul. Quando ele sentiu o cheiro lá o suorzinho do filho dele, foi convencido. Então, ele o abençoou e ele faz uma promessa aqui, uma bênção sem medida que vinha de Abraão, que Deus tinha feito a Abraão e iria até a descendência poderosa, não é? Que vem até os dias de hoje, viu? Essa promessa aqui para a nação ali futura de Israel. Então, olha só o que acontece. E logo em seguida vem Esaú. Assim que ele sai da presença do pai, chega Esaú. E aí a história se desenrola mais uma vez. A gente vai ler muito Bíblia, viu? Que é a narrativa bíblica que vai. Então, olha só, versículo 31 diz assim: e ele também havia feito uma carne saborosa e a trouxe para seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. Isaque, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: quem? Onde está aquele que tomou a caça e trouxe a mim? E eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei. Sim, e ele será abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, ó pai. E ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: não é o seu nome
com razão chamado Jacó, pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. Tu não reservaste nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: eis aqui eu fiz dele teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: tens somente uma bênção, meu pai, abençoa-me e a mim também. E Esaú levantou a sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: eis que a tua habitação será de gordura na terra, e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás e servirás a teu irmão, e acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. Então, Esaú ficou irado, né? Ficou amargurado aqui, chorou de amargura, daquela raiva, e prometeu vingança, prometeu dizendo: olha, os dias do meu pai estão se findando, logo, logo eu vou estar de luto por ele, os dias do meu luto por ele vão passar, e eu vou me vingar do meu irmão, eu vou matar o meu irmão. Né? E o que acontece depois disso é que Jacó tem que fugir. Ele precisa fugir, seu irmão quer matar ele. Né? Então, olha só como a gente vê até aqui essa história e o perfil desses 2 homens. Primeiro, Jacó, que é o nosso personagem que nós precisamos entender aqui, é aquele homem que busca seus interesses a qualquer preço. Muito parecido conosco? Sim, em muitas coisas, né? Ele era esse cara enganador, esse cara que buscava os seus interesses, que colocava tudo em risco, não estava se importando com as consequências dos seus atos, porque isso aqui ia gerar um problema grande para a sua família. Né? Ele simplesmente vai ter que fugir a partir de então. Então, ele, irresponsavelmente, ele faz todo esse plano, essa trama, para sustentar a sua ideia de querer aquilo que não era dele, que era do seu irmão. Então, ele foge, né? Ele é obrigado a fugir. E então, a mãe de Jacó pede para que ele vá até seu irmão lá, Labão, case-se. E aí, ao decorrer da história, a gente vai perceber exatamente isso que acontece. Ele é obrigado a fugir, ele vai de encontrar seu tio Labão, né? Se namora por Raquel, né? Aí vai ter o quê? Vai ter toda aquela história lá de ele ser obrigado a trabalhar por 7 anos, né? Ele não tinha dote, não tinha nada. Então, olha, disse para o seu tio: olha, eu vou trabalhar 7 anos para que tu permita que eu me case com a Rebeca, né? A Raquel. Estou falando da Rebeca aqui. A Raquel. Então, ele vai e trabalha 7 anos por Raquel. E aí, quando chega no dia lá de ele usufruir do seu casamento, quando ele termina a noite, quando ele acorda, ele percebe que ele esteve com quem? Com a irmã, Lia, né? É isso? É isso. Então, vamos lá, aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Capítulo 28, versículo 10. Tem um fato importante também que eu queria que você se atentasse. Antes de ele chegar na casa do tio, em Betseba, capítulo 10, versículo 28, versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. Diz o seguinte: E Jacó saiu de Betseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e os colocou como travesseiro. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o teu Deus, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão
abençoadas. E eis que eu sou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e colocou como um pilar e derramou o óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo, no nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja meu Deus. Amém? Então olha só, então quando Jacó começa a fugir aqui, eu pulei aqui um evento, mas esse evento aqui é importante, né? E a dinâmica dessa mensagem que eu quero falar para você é dessa jornada de Jacó, até ele chegar no local chamado Peniel, que foi o versículo primeiro que nós lemos, né? Mas antes ele passa por outros dois lugares. O primeiro deles é Betel. Então primeiro ele chega em Betel, depois ele passa por Manaim, e depois ele chega, enfim, em Peniel, tá? Então, assim como o Luan semana passada falou algo importante aqui sobre estágio de maturidade, até chegarmos à presença de Deus, a mesma lógica que serve para nós hoje. Mas hoje a gente tem esse exemplo de Jacó. Jacó, ele passa por esses estágios de maturidade, que até ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele chega em Peniel e ele tem um encontro com Deus, algumas coisas mudam, precisam mudar. Mas antes, ele também tem alguns lapsos, uns relapsos da presença de Deus, de um encontro com Deus, do que seria um encontro com Deus. E o primeiro deles, nessa trajetória, é aqui em Betel. O que significa Betel? Casa de Deus, portão do céu, como está escrito aqui no versículo 17. Então, ele tem esse contato. Deus promete trazer ele de volta. Vai, estou te abençoando, estou no controle das coisas aqui, mas você vai voltar em paz. Eu vou te dar tudo isso, eu vou fazer todas essas coisas aqui, como a gente leu, todas essas bênçãos para você, se você aceitares, né? E aí eu disse: tudo bem, desde que você faça tudo isso. No versículo 20, ele diz o seguinte: Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, então tu pode ser o meu Deus. Então aqui em Betel, a gente vê um Jacó fazendo um contrato com Deus praticamente. A relação dele com Deus é um contrato, contratual. Então ele diz assim: olha, eu sei quem é você, né? Você é o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaac, o Deus que está comigo, né? Que está se revelando a mim. Está me prometendo tudo aquilo que você prometeu aqui para o meu avô e para o meu pai. E tudo bem, tu pode ser o meu Deus, desde que você me der pão para comer. Tudo bem, é um contrato. Primeiro encontro de Jacó com Deus tem essa cláusula aqui, tem esse contrato aqui. E é aquilo que a gente tem com Deus na nossa trajetória, na nossa própria trajetória. A gente pode observar isso. Você quer aceitar Jesus? Né? Você quer receber o Senhor como Senhor e Salvador? Né? Parece muito, em muitos termos, na maioria das pessoas, um contrato. Eu vou ganhar o céu, eu vou ganhar isso, eu vou entregar a minha vida, eu vou ser aliviado. Então a gente tem bênçãos, a gente alcança coisas importantes para a nossa alma. Isso é genuíno? Sim, é genuíno. Mas não deixa de ser uma revelação parcial de quem Deus é e do que Deus quer para as nossas vidas. E a gente topa, porque vale muito. A gente está tão pesado, a gente está tão carregado, a gente está tão cheio de nós mesmos, né? E assim, já cansado, sem paz na nossa alma. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem para Jesus, os nossos fardos são retirados de verdade. A gente sente paz, o Espírito Santo trata de nós. E quando a gente se sente bem na casa de Deus, isso parece ser um bom negócio. É disso que eu preciso, né? É disso que eu preciso. Então a gente, tudo bem, e a gente aceita, e a gente começa uma jornada em direção a Deus,
ainda mais especificamente, ainda mais profundo, mas aqui ainda num estado de revelação. É uma primeira revelação que nós temos. E aqui Jacó tinha essa primeira revelação na casa de Deus, de quem era Deus. E ele dizia: desde que você me dê todas essas coisas, tu pode ser o meu Deus. Tu pode, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Basicamente isso. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então em Betel a gente vê. Então Betel é esse lugar de promessa, é o lugar onde Deus faz promessas para nós. Deus promete nos levar ao céu, nos dar essa vida eterna, onde todas essas promessas bíblicas estão para nós e são para nós. Mas ainda no nível sem profundidade de conhecimento de quem é esse Deus. E a gente continua do mesmo jeito, mudando devagarzinho, sendo transformado, né? Quando você veio para a igreja, aceitou Jesus, começou a sua vida, mudou radicalmente, você virou um santo, não foi? Parou de pecar, aconteceu tudo isso, não foi? Não, porque a mudança ela é um processo e ela vai continuar até o último dia da sua vida aqui na terra. A nossa prerrogativa é que a gente tem o Espírito Santo que trabalha em nós até o último dia. E enfim, quando chegar o grande dia, nós seremos como Ele é, né? Seremos transformados de glória em glória. Mas aqui, a gente ainda está num processo. Então, Jacó começa esse processo. E aí ele segue a sua vida, ele vai para a casa do seu tio, tem esse encontro lá com Raquel, trabalha 7 anos, e aquele que era enganador, ele se torna o quê? Enganado. Seu tio engana ele, quando ele trabalha 7 anos, ele diz: não, eu trabalhei 7 anos para Raquel, tu me deu foi a Lia. Aí ele diz: não, é porque não é costume da nossa terra aqui, dá primeiro a filha mais nova, a gente dá primeiro a mais velha, a mais velha também tem que desencalhar, né? Então, primeiro vai ela, mas se tu quiser, tu trabalha mais 7 anos, e aí dá certo ficar com a Raquel. Né? Muito astuto, Labão vai e mete a lábia nele, né? Um mais sabido que o outro, e o enganador passa a ser o quê? Enganado, né? Acontece, né? E aí, ele é enganado, ele vai trabalhar mais 7 anos, ali ele forma a sua família, ele continua buscando ali a sua bênção, a sua vida. Então, o que acontece? Ele segue, né? Tem filhos e filhas. Raquel vai ter problemas ali, tem uma filha só lá no final, né? Mas ele tem filhos ali, tem as matriarcas Raquel e Lia, cada uma das suas servas, né? Zilpa e Lia, Zilpa e Bila, né? Bila, pronto. Esquecendo o nome aqui, porque eu não vou procurar não. E aí, ele tem muitos filhos, ele é abençoado grandemente. E então ele disse: não, eu vou seguir minha vida, né? Ele fala para o seu tio, né? E aí acontece: não, fica aqui porque Deus está me abençoando por causa de você. Labão percebe isso. Labão tem a consciência de que ele está sendo muito abençoado por Deus por causa de Jacó, porque Jacó está trabalhando para ele, né? E aí acontece o quê? Deixa eu passar aqui. Capítulo 31, versículo 22. Ele resolve sair, ele pega muito gado, ele consegue toda a sua riqueza, né? Ele faz uma trama lá para pegar os gados que são salpicados, né? Então aí você pode acompanhar a história de Jacó, mas eu quero passar, porque senão a gente não chega na nossa finalidade. No versículo 31, ou 22 do capítulo 31, a gente vai ver Labão perseguindo Jacó. Jacó pega suas mulheres, seus filhos, seus pertences e vai embora. Olha só o que é interessante. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessa a Abraão e manda ele sair da terra, né, lá de Ur, e ir em direção à terra prometida. Quando Jacó ele vai fugir, o que é que ele faz? Ele volta tudo de novo. Abraão já tinha saído de lá, e agora, por causa da sua fuga, ele tinha que voltar tudo de novo. Mas agora Deus estava fazendo o quê? Sai, pega tua mulher, teus filhos e volta para o lugar onde você não deveria ter saído. Mas aí Labão se sente enganado, seu sogro, né, se sente enganado. Versículo 22 diz assim: e ao 3º dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido.
E ele tomou seus irmãos consigo, o perseguiu numa jornada de 7 dias, e eles os alcançaram no monte de Gileade. E Deus viu a Labão, o sírio, em um sonho à noite, e lhe disse: fique atento, para que não faças mal a Jacó, nem bem nem mal. Então, por meio de revelação, Deus vem a Labão e faz com que ele não toque em Jacó, nem faça nem bem nem mal a Jacó. Então ele persegue, né, Jacó, alcança, eles têm aquela briga, Labão joga lá o que ele acha, depois Jacó vai e faz a mesma coisa, e depois ele reconhece, né? Então ele chega a um determinado lugar. Versículo 42 diz o seguinte: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivessem comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite em revelação. Então, ali na discussão entre os dois, Jacó reconhece para Labão que ele estava ali sendo abençoado e poupado. Por quê? Porque tu está me poupando aqui, tu está me deixando ir embora com os meus pertences e as minhas mulheres, porque Deus, o Deus do meu pai, se revelou a ti. Porque se não tivesse tido essa revelação, tu não estaria me deixando vir, não. Tu teria me matado, teria pegado de volta as suas filhas, os meus filhos, o meu rebanho, e teria me impedido de prosseguir a minha vida. Então aqui, Jacó, ele tem esse entendimento de que Deus está atuando na sua vida, tá? E aí no capítulo 32, a gente vai chegar no segundo lugar, que é Manaim, ó. Capítulo 32, versículo 1. E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Manaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, região de Edom. Então ele chega nesse lugar de Manaim. E o que é que significa Manaim? Significa 2 acampamentos, lugar de encontro. É o significado do nome, do termo Manaim. O que é que significa Manaim para mim e para você hoje? É o lugar onde Deus cumpre as suas promessas. É o lugar onde Deus não faz promessas para a gente, nos promete isso, e Ele começa a cumprir. Ele começa a cumprir tudo isso, ele começa a abençoar as nossas vidas. E aqui na vida de Jacó foi isso. Todas aquelas bênçãos que Deus havia prometido a ele, estavam se cumprindo. Manaim era esse lugar de encontro em que os anjos aparecem e o espiritual e o natural começa a se revelar. A gente, quando vem para a casa de Deus, a gente aceita Jesus, a gente tem essa primeira revelação de Deus, mas é depois de um outro estágio de maturidade, que a gente começa a perceber o que é a realidade espiritual. A gente começa a amar a igreja, esse lugar onde a gente tem o contato com o espiritual, e a gente começa a amar as coisas de Deus. A gente tem pouco contato com Deus, mas as coisas de Deus são agradáveis aos nossos olhos. E a gente começa a amar isso. A pastora sempre fala, né, isso? Que a gente começa a se relacionar mais com a igreja, e a gente primeiro ama a igreja para depois amar a Deus. E é verdade, a gente começa a se relacionar primeiro com a igreja, a gente ama isso, e aqui é um lugar excelente para esse contato, em que os anjos, né, o espiritual, e é isso que acontece em Jacó, e Jacó, ele tem essa percepção. Mas tudo isso que Deus está cumprindo é apesar de quem Jacó é. Jacó continua o mesmo. Para uma mudança acontecer na vida de Jacó, ele precisa chegar em Peniel. Diga Peniel. Peniel. E aí é chegando em Peniel que as coisas vão mudar, né? As coisas vão mudar definitivamente aqui na vida de Jacó. Então olha só, ele manda, ainda nesse episódio aqui, mensageiros a seu irmão. Vai lá, manda bois para ele, manda aí parte da minha riqueza para que ele perceba que eu tenho boas intenções, que eu quero uma reconciliação, né? E ele vai fazendo essa trajetória de volta e temendo esse reencontro com seu irmão, né? Ele temia que o seu irmão o matasse, porque o desejo do coração do seu irmão já tinha sido revelado, que era matar a ele. Então ele faz esse retorno até o seu irmão. Mas antes disso, ele passa em Peniel. Ele faz todos os seus filhos e filhas, suas mulheres, seu rebanho passarem à frente, e então ele fica só. Então no versículo
22 do capítulo 32, a gente vê essa passagem aqui de Peniel. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E eles os tomou e os enviou a passar o ribeiro e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só. E ali ele lutou com um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele falou: eu não te deixarei ir, a não ser que tu me abençoes. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder e lutado com Deus e os homens e prevalecestes. Então olha só, Jacó, muito covarde aqui, né? Ele vai ao encontro do seu irmão, e aí ele manda todo mundo na frente, ele fica lá por último. Bem corajoso, né? Ele rapaz, se morre todo mundo primeiro, depois morre eu. Então ele fica ali atemorizado, o coração dele ali nas últimas. Então ele fica só, até que ele fica só. E quando ele fica só, acontece o quê? Um encontro com Deus. E olha só o que acontece. Ele tem esse encontro com Deus, e ele vê um homem, e ele começa a lutar com esse homem, ó. E esse homem era quem? Era o próprio Deus. Ele luta com Deus. Mais na frente a gente vai ver isso. E aí ele começa a duelar, passa a noite lutando, que ele parecia ser um anjo, parecia ser um ser divino. E ele luta com isso. E Jacó o quê? Segura o anjo, amarrou o anjo e não... né? E acontece exatamente o que diz a letra da música, né? Depois a gente canta aqui, né? Aí eu vou me arriscar, não. Aí ele luta com o anjo, não deixa o anjo subir. Diz: olha, tu vai ter que me abençoar, né? E até que o anjo toca na coxa dele, né? E vai desconjuntar, né, a sua coxa aqui. Então olha só, quem é esse homem, né? É o próprio Deus. A gente vai ver isso mais claramente lá em Oséias. Oséias vai citar isso. Até mesmo no nome que Jacó dá para o lugar, ó. Ele diz assim, no versículo 30, e chamou Jacó o lugar de Peniel, pois disse: tenho visto Deus face a face, a minha vida foi poupada. Então qual foi a postura de Jacó ao ver o anjo, ao lutar com o anjo? Foi de ir para cima mesmo. E aí ele disse: rapaz, eu quero a bênção. E ele disse: olha, só sai daqui se tu me der. E ele continuou o mesmo de sempre, né? Lutando com os seus meios, as suas formas, perseguindo aquilo que ele almejava. Mas aí as coisas são diferentes aqui. Primeiro antes de ele resolver um B.O. medonho, ele tem que resolver algo com Deus. Antes de ele perseguir aquilo que ele almejava, ele tinha que prestar contas com Deus. Antes de ele prestar contas com seu irmão, Deus aparece para prestar contas com ele. Isso é muito importante para mim e para você. Às vezes a gente está perseguindo tantas coisas, tantas bênçãos, mas antes a gente precisa de um encontro com Deus. Bênçãos que só vão ser destravadas na nossa vida depois que a gente tiver realmente um encontro com Deus. É aqui que as coisas mudam. É aqui que o encontro face a face com Deus muda quem nós somos. E aí ele duela lá, luta com as suas forças, mas ele sai o quê? Marcado, mancando. Por quê? Porque nós não temos a menor chance de nos encontrarmos com Deus, de contemplarmos a glória de Deus e permanecermos da mesma forma, né? Você vê exemplos claros na palavra, nas escrituras sobre isso. Isaías foi um exemplo. Jacó é outro exemplo aqui importante que nós estamos vendo. Ele sai marcado, mancando. Não tem como nós nos encontrarmos com Deus e permanecermos da mesma forma. Ele precisava agora estar no divã com Deus. Ele precisava se encontrar com Deus. Ele precisava resolver e prestar as contas com Deus. Em Peniel, aqui nesse lugar que a gente encontra Deus, que nós somos confrontados com quem nós somos.
Nós somos confrontados com a nossa realidade, nós somos confrontados com aquilo que nós carregamos até aqui. Em Peniel, aqui face a face com Deus, que nós somos convidados a sentar aqui diante do tapete. E aí Deus diz, vai, desenterra tudo aí, que tu jogou para debaixo do tapete. Tira aí, tudo que você jogou. Né? E aí ele pergunta, quem é você? E Jacó diz, Jacó. Né? Mas na verdade Deus está perguntando, quem é você? E a resposta dele era o quê? Eu sou enganador. Eu sou Jacó. Aquele que coloca minha família toda em risco, o bem-estar da minha família toda em risco para perseguir os meus objetivos e os meus interesses. Eu sou Jacó, o mentiroso, que enganou meu pai, que enganou meu irmão. Eu sou esse Jacó. Pergunta de Deus ali, do anjo, de Deus para ele era bem específica. Quem é você? E quando nós nos encontramos com Deus, é isso que acontece. Quem é você? Face de Deus, a glória de Deus, brilha, né? E aí, é como eu falei sempre de Isaías, porque é exatamente aquilo que a gente vê lá no capítulo 6, né? Ele disse, olha, eu vi o Senhor. E imediatamente aconteceu o quê? Ele disse, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, ai de mim. Da mesma forma que a gente vê esse exemplo de Jacó, ele olha para Deus, ele tem esse encontro com Deus, e Deus pergunta, quem é você? E aí ele tem que resolver os BO dele, né? Aquilo que ele jogou para debaixo do tapete. Por que eu sempre fui o segundo? Deus. Por que meu pai amava mais o meu irmão e não a mim? Por que eu vejo todo mundo na minha frente? Parece que eu sempre dou errado. Eu sou um fracassado, porque tudo parece dar certo para os outros, mas para mim não dá. Porque todo mundo lembra de todo mundo, mas para lembrar de mim é esse problema todo. Por que eu sofri tanto abuso? Por que eu passei por tudo isso? Por que as coisas parecem não dar certo para mim? Por que eu olho sempre para as costas do povo, que está todo mundo na minha frente, eu sempre estou para trás? Por que eu sou desfavorecido em tantas coisas? Eu preciso da ajuda da minha mãe para o meu pai me amar. Já não basta eu ser o segundo aqui da lista, ser de escanteio, estar de escanteio, parecer não valer nada para ninguém. Por quê? É aqui que a gente coloca todas as nossas questões diante de Deus. Por que deu certo para todo mundo? Por que eu só consigo na terceira, na quarta, na quinta tentativa, depois de quebrar a cara? Por quê? Por que eu vivi tudo isso? Por que eu ainda estou no mesmo ponto onde eu larguei? Eu pareço não chegar em canto nenhum. Né? E aí a gente tem muitos problemas para resolver. Muitas coisas que nós jogamos para debaixo do tapete. E é aqui, diante de Deus, que Deus pergunta, quem é você? Quais são os teus BOs aí que tu precisa resolver? E a gente acha que a gente vai ser abençoado, que a gente vai pegar Deus e dizer assim, me dá a minha bênção. E a gente vai sair do mesmo jeito, a gente vai sair mancando, marcado. Porque a revelação da cruz para nós é morte. A revelação da cruz para mim e para você é morte. A gente vai experimentar da vida? Sim, vamos. Porque um preço foi pago. Um sacrifício foi feito. E glória a Deus por isso, pelo Filho de Deus que foi o Cordeiro perfeito. Mas a gente não vai sair da mesma forma. Tem cruz para mim e para você. Tem cruz, a gente vai sair marcado, a gente vai sair mancando. E para o resto da vida, porque não tem como a gente ter um encontro com Deus e a gente esquecer. Um encontro real com Deus e não sair marcado, não existe. Então é esse ponto de ter um encontro face a face, Deus, que eu e você precisamos. É em Peniel, face a face. É difícil, eu tenho tanta coisa para resolver. Eu tenho medo. Deus, eu tenho medo. Eu estou amedrontado. Estou à beira da morte, meu irmão vai me matar. Os meus problemas vão me matar. Os meus problemas vão fazer de mim assim, me chegar num desastre total. Olha só onde eu cheguei. Olha só onde eu me coloquei. Olha só onde a minha vida me trouxe. Eu tenho culpa também, mas muito disso eu sou vítima. Talvez essa seja a sua justificativa, essa seja a sua opinião, essa sua realidade.
Mas independente disso, um encontro com Deus pode mudar a sua realidade, meu irmão. E o Senhor tem interesse em nos encontrar. E não adianta nada a gente passarmos por alguns estágios de maturidade, de ter uma revelação como em Betel, né? O cumprimento das promessas lá em Manaim, viver coisas boas aqui na terra, ver coisas materiais se realizando, se cumprindo aqui. E quando chegar na parte mais importante, que é ser transformado ainda aqui, para se parecermos ainda mais com Jesus aqui, a gente deixa de lado. O Senhor tem interesse em nos transformar a partir de agora. O Espírito Santo foi dado a nós também para transformar o nosso coração e nos deixar parecidos com Ele a cada dia. É um processo? É. Mas eu e você, como filhos de Deus, a gente tem que entrar no processo. Eu não posso simplesmente pegar todos os meus BOs e colocar debaixo do tapete. Não, depois eu trato. Outro dia, né? Eu tenho problemas para resolver com Deus. Você tem? Eu tenho tanta coisa debaixo do tapete. Você nem imagina. Né? Essa mensagem é para mim e é para você. Mas eu não estou aqui sozinho, não. Você também tem, viu? Né? Você também tem, que eu não vou ficar sozinho. Mas o Senhor tem interesse, real interesse em transformar o nosso coração, em se encontrar conosco. Você quer sair mancando hoje? Você quer sair mancando daqui? Vá, tenha um encontro com Deus. Seja transformado, é lugar de transformação. Pode não ser aqui exatamente, aqui no culto. Mas vá, né? Você sabe que você é um vaso quebrado, cheio de probleminhas. Vá para as mãos do oleiro. Comece e entre nas mãos do oleiro. Vá em direção às mãos do oleiro e comece a transformação. É custoso? É custoso. Dói? Dói. O processo é difícil? É difícil. Mas a gente tem que entrar no processo. A gente tem que começar. E a gente chega até então em Peniel e a gente é transformado. E a história diz o seguinte, no versículo 28, e ele disse: e teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Então olha só como isso é poderoso aqui para mim e para você, porque quem tem esse poder aqui de mudar o nosso nome, de mudar a nossa realidade? Quem tem esse poder aqui para mudar o nome e a realidade de Jacó naquele momento? É o próprio Deus. Aquele que pagou um alto preço por mim e por você. É Ele que muda o nosso nome. Talvez até aqui você já veja a diferença de quem você era até hoje. Quem eu era antes de conhecer a Deus. Onde eu estaria se não fosse o Senhor. Como eu me chamava. Como eu já tenho sido transformado por Deus. Dia a dia, eu já vejo diferença. Quem tem esse poder de me transformar? De pegar aquele infeliz, desgraçado, pobre, cego e nu, como diz as Escrituras a nosso respeito, né? E vem algo poderoso a ponto de justificar, nos tornar justos novamente. Como é que pode? Nós somos pecadores assim, da pior índole possível. E aí vem o sangue de Jesus sobre nós com tamanho poder e nós nos tornamos justos. A palavra é essa, justos, somos justificados, limpos, justos, sem defeito algum. Por causa de quem? Daquele que realmente não tem defeito algum e foi o verdadeiro sacrifício. Ele sim pode mudar o nosso nome. Então é Ele a quem nós precisamos ter um verdadeiro encontro. Amém? Então, nós precisamos desse encontro com Deus. Então, Jacó, ele tem esse encontro aqui com Deus. Ele tem essa vida preservada, como diz aqui. Olha, minha vida foi preservada. E no versículo 30, e Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Enquanto ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele e ele manquejava da sua coxa. E a história depois disso aqui é um reencontro dele com o seu irmão. O seu irmão, né, vem com a faca na mão para pegar ele, né? Não é isso?
Não. Deus também agiu na vida de Esaú. E eles têm um reencontro maravilhoso. Eles choram. Jacó se humilha ali diante do irmão. Pede perdão. Eles têm uma reconciliação muito bonita e importante. E nós podemos aprender tanto com isso. Amém? Então, o recado que eu tenho hoje para você aqui, que Deus tem para nós, é isso. Nós podemos passar por Betel, Manaim, mas é em Peniel, face a face com Deus, que nós somos transformados. É em Peniel, na face a face com o nosso Deus, que nós temos a nossa vida transformada, a nossa vida é poupada. E a gente sai mancando. Amém? Então, ore, peça ao Espírito Santo que fale com você, que trabalhe em você. Assim como eu tenho certeza que você também tem coisas para serem tratadas, que o Espírito Santo está trabalhando. Mas se coloque nas mãos do oleiro, permita que o Senhor venha agir, permita que esse encontro com Deus seja transformado na sua vida, que certamente será, e que a gente tenha a nossa vida transformada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.